Muito bem, estamos de volta neste que é o seu nosso programa Top Gospel e já sabem, quando nós carregamos a arma espiritual significa que chegou a hora, um momento de espacana. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo o nosso querido e amado pastor Antônio Timuculo e passo já a saudar. Pastor, muito bem-vindo. Shalom, amado irmão Domingos, e devo confessar que também sinto que este era o tempo em que também cumprimentava a amada irmã Helena, a quem também quero cumprimentar a partir de onde ela estiver, porque não está fisicamente no Top Gospel, mas por aquilo que eu tomei conhecimento, ela continua parte integrante desta equipa, porque é um trabalho que está no seu coração. Então, amada irmã Helena, onde quer que você esteja, um caloroso abraço do Top Gospel e desta rubrica Espacana aqui. Durante o primeiro ano do Top Gospel, você deu de tudo para que esse trabalho fosse honroso diante do Senhor. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. Estamos aqui no seu programa de todos os domingos, aqui no Top Gospel, na Top TV. Então, prepara-se para podermos juntos partilhar da palavra do Senhor. Shalom, irmão Domingos. Exatamente, pastor. Gostaria de saber quais são as escrituras de base que nos vão guiar para o dia de hoje e o tema. Na verdade, nós voltamos a uma conversa que vem provar que Cristo Jesus, no final de tudo, Ele terá de vencer. Não importam as batalhas que se levantarem, Ele terá de vencer. Então, esta é uma conversa que por alguma razão não iria passar ao ar, mas como Deus tem uma fidelidade divina, não uma fidelidade de acordo com a fidelidade dos homens, Ele trouxe esta conversa para si, Igreja de Cristo em Moçambique. Então, o nosso tema hoje, para a partilha da palavra do Senhor, é Igreja Nojenta. E esta Igreja Nojenta, nós podemos encontrar a escritura de base no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 22. A Igreja Nojenta. Sim, podemos ler. Exatamente. Temos aqui a passagem bíblica, as passagens na verdade, e esta encontra-se no livro do Apocalipse, como o pastor falou, e passo já a proceder à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 14, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e da minha boca. Assim, diz a palavra. És morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. 19. Eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. 21. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei ao lado do meu Pai, no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amado irmão Domingos, poderosa leitura, Igreja de Cristo em Moçambique. Então nós vemos esta conversa aqui, quando nós vamos ao Apocalipse capítulo 3 e vemos esta sétima carta à igreja, a igreja de Laodiceia. E nós, se quisermos e se tivéssemos tempo, poderíamos fazer uma comparação de como é que Deus olha para esta igreja em comparação com as outras igrejas com quem falou. Mas esta igreja de Laodiceia, um primeiro aspecto que gostaríamos de partilhar com a Igreja de Cristo em Moçambique está exatamente no fim desta leitura. Porque ele diz assim no versículo 22,
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está a dizer, de certa forma, que existe uma mensagem que vem a esta igreja, que tem uma determinada característica, mas que nem todos estão em condições de ouvir. Ele está a dizer, quem tem ouvidos. Quer dizer, aparentemente nós estamos dentro da igreja e aparentemente nós temos ouvidos, mas alguns têm ouvidos, outros têm orelhas apenas. Então, alguns hão de ouvir esta mensagem e outros não ouvirão a mensagem. É como dizer, em outras palavras, e nós já ensinamos aqui, e alguns não compreenderam. É como se a palavra do Senhor estivesse a dizer, Igreja de Cristo em Moçambique, que alguns já foram predestinados ao inferno, e outros têm a possibilidade de serem salvos. E é por isso que ele está a dizer que a igreja é morna, é uma igreja nojenta. Então nós começamos aqui do versículo 22 para dizer que, apesar de ele ter feito esta repreensão, ele está a dizer que alguns não hão de ouvir mesmo assim. Não importa o que ele falar. Mas se nós voltarmos aqui mesmo para o versículo 14, a igreja de Laodiceia, a primeira coisa que ele diz no versículo 14 é: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então você vê Cristo Jesus, o Messias, a enviar uma carta para a igreja que ele formou, a igreja pela qual ele morreu na cruz em Calvário, e ele apresenta-se. Veja a gravidade desta igreja. Ele tem que vir se apresentar e dizer, eu sou a testemunha fiel. Ele vem se apresentar nos termos do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e versículo 18. Ele vem e tem que se apresentar. E por que que Cristo Jesus, o Messias, quando chega em Laodiceia, tem que se apresentar? É porque esta igreja já não lhe conhecia mais. Então ele tem que chegar e dizer, sou eu o Cristo. Lembra-se, aquele que é a testemunha fiel. Mas eles estão na igreja, dizem que estão adorando, dizem que estão a louvar, dizem que estão a pregar o evangelho, mas não conhecem Cristo. Então quando ele chega em Laodiceia, ele tem que se apresentar e dizer, sou eu a testemunha fiel, aquele que é o princípio, aquele que esteve no princípio, está hoje, estará amanhã. Quer dizer, a igreja nojenta é uma igreja que é incapaz de reconhecer quem lhe criou. Ok. Pastor, desculpa interromper aqui nessa efervescência. Eu gostaria só, antes de nos prosseguirmos, pastor, apresentasse as características desta região de Laodiceia, como que realmente era. Amém. Se você for rapidamente ao versículo 17, você ouve a igreja de Laodiceia no versículo 17, ela diz, o Senhor ouve, que sou rico, e estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, a igreja de Laodiceia era uma igreja soberba, era uma igreja orgulhosa. Por quê? A igreja de Laodiceia correu o mesmo erro que a igreja de hoje corre. Por pensar que a prosperidade, por exemplo, quando as pessoas estão na igreja e têm viaturas, têm empresas, têm sei lá o quê, compram jatos e essas brincadeiras que os pastores gostam de fazer. Isso aí é sinal de aprovação da parte de Deus. Ele vem, porque Laodiceia era um lugar próspero. Laodiceia tinha o sistema financeiro mais avançado daquela altura. Laodiceia tinha a indústria têxtil mais avançada daquela altura. Laodiceia tinha a indústria farmacêutica. Na verdade, eles tinham uma escola lá de farmácia. E a especialidade que havia em Laodiceia era de produção do colírio. E com o colírio eles usavam... O colírio serve para quê? Para curar os problemas de visão e dar mais visão a esta igreja. Então, esta igreja de Laodiceia olhou para ela e estas eram as grandes características dela. A mesma característica da igreja de hoje. A característica da queda é exatamente esta. Por quê? Eles olham e dizem, bom, eu sou rico. Dizem, eu tenho tudo, não tenho falta de nada. Mas olha o Senhor quando olha para a igreja que se diz assim. A igreja que pensou que a prosperidade, essa coisa de pregar prosperidade na igreja e não repreender pecado. Olha o que ele diz. Porque a igreja de Laodiceia tem muitas semelhanças com a igreja de hoje. No tempo em que estamos a pregar e a anunciar que o Messias está a vir. Então, esta carta aqui vem para uma igreja, primeiro, que já conheceu a plenitude da vontade de Deus.
esta igreja de Laodiceia é igual à igreja de Moçambique, que ontem era fervorosa, ontem repreendia pecado, ontem repreendia a homossexualidade na igreja, hoje admite. Ontem repreendia o aborto na igreja, hoje admite. Ontem repreendia a bebedice, admite. Ontem repreendia a fornicação, hoje encontrou forma. Inventou um grupo chama de antivista, até chamam antivista. É antivista mesmo. Pessoas que estão na fornicação, que são colocadas como servos e obreiros na igreja. Ele está a dizer... Este estágio aqui cria nojo a Deus, irmão Domingos. É por isso que aí mesmo, no versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras, que não és frio nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. O que é que aconteceu? Esta igreja está num estágio de mornidão, está num estágio nojento perante Deus. Está a dizer assim o Senhor: se você não tivesse conhecido a verdade, você havia de ouvir uma pregação no Top Gospel, ouvir que pecado é nojento diante de Deus, você se converter e sair do pecado. Mas o problema da igreja de Laodiceia é que ela tinha conhecido a plenitude da verdade. E depois de escolher voltar a mergulhar no pecado. Hebreus 6, versículo 4, 5 e 6, o que é que diz? Esta é a condição da igreja de Laodiceia. Então, esta igreja aqui, quando Deus olha para ela, ele diz que ela é nojenta, uma igreja que brinca na santidade, e depois sai e mergulha no pecado. Aleluia. Eu passo a ler aqui, Hebreus 6, versículo 4 a 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e aprovaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 6. E caíram assim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. E expondo o Filho de Deus ao vitupério, à zombaria pública. Quer dizer, você, igreja de Laodiceia, igreja de Moçambique, você que ontem era fervoroso, a sua igreja era conhecida, sabiam que a menina lá na igreja lá não ficava grávida com 14 anos fora do casamento. Sabiam que mamã pastora não subia ao púlpito com mamas fora e ministrar pintada toda parece uma prostituta. Não tinha isso. E hoje esse hábito voltou à igreja. Quer dizer, a igreja de Laodiceia, que ontem repreendeu severamente o pecado, é o que ele está a dizer. Que ontem ele conheceu a plenitude das virtudes do Espírito Santo e depois escolheu recair. Ele está a dizer, é impossível ser restaurado. Então é por causa disso que o Senhor diz aqui, no versículo 16, Apocalipse capítulo 3, 16, assim porque és morno, quer dizer, não és frio, não és uma pessoa que não conheceu o Evangelho, que não recebeu o Evangelho. A igreja recebeu o Evangelho. Pastor, você era pregador fervoroso na igreja, você repreendia pecado, você não se importava com a quantidade de pessoas na igreja, mas hoje você quer quantidade, quer igreja cheia, uma igreja inchada. Ele está a dizer, não há problema, você pode trazer o pecado, porque o pecado é fermento, e há de encher a igreja. Mas o que é que ele vai fazer? Porque não és frio, assim porque és morno, e nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei. Ele está a dizer assim, que a igreja morna, uma igreja que é meio santa, meio imunda, sabe? Esse tipo de adoração que estamos a tentar introduzir na igreja, em que encontramos um espaço para acomodar pecado e depois fingimos que estamos a pregar santidade. A juventude inteira está no pecado sexual. O seu líder da juventude está dormindo com as meninas, já engravidou, mas como é filho do pastor, ninguém pode pôr a mão nele, porque os filhos dos pastores, escuta aqui, os filhos dos servos são os piores impúdicos que estão na igreja e que fizeram cair a igreja, porque os pais são incapazes de colocar ordem na igreja. Então, a igreja que ontem pregou contra o pecado, hoje ela mesma está mergulhada no pecado, é uma igreja morna. E qual é a solução que Deus tem para ela? Diz, eu vou te vomitar. Ele diz, eu vou te vomitar. Você cria nojo. Quer dizer,
Existe um termo aqui. Uma igreja que entretém pecado, não importa a justificação que você tem, você pode ficar na igreja porque aí anima, porque dançam quassa-quassa, dançam zucuta, dançam panza, façam o que vocês quiserem. Enquanto continuarem mornos, não admitindo a santidade, expulsando Deus por causa do pecado, ele diz, eu vou te vomitar. Não existe outra solução. E Deus, quando te vomitar, você vai ficar vômito mesmo. E escuta aqui, que ele não voltará a comer seu próprio vômito, porque ele não é cachorro, ele é Deus, ele é santo e é separado. Então a igreja de Laodiceia cometeu o erro que a igreja de Moçambique está cometendo hoje. Sim. Sim. Pastor, temos aqui um trecho no versículo 18 do Apocalipse 3. Diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Amém. Mas antes de 20, ele diz em 18, que ele te aconselha a ir comprar colírio nele. Ele te aconselha a ir comprar ouro provado no fogo. Ele te aconselha a ir comprar vestes. Quer dizer, você está na igreja, mas quando Cristo olha, está a olhar para um povo cego. Um povo nu. É por isso que ele diz, você é cego, é nu, é miserável. Quer dizer, quanto mais rico você se acha, vocês que pregam o evangelho da prosperidade carnal e não apontam as pessoas na prosperidade celestial, onde não há nada perecível. Então, ele vem e explica por que ele traz esta repreensão. É porque ele quer que o povo se arrependa. Ele quer que o povo se arrependa, por isso que ele está dizendo, eu repreendo aqueles que eu amo. O que aconteceu? É que ele viu o que está no versículo 20, irmão Domingos. Leia o versículo 20. Deus viu isso, é por isso que ele traz a repreensão. Assim diz a palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, onde é que está Jesus Cristo? Será que está dentro da igreja? Está fora. Está fora da igreja. Ele diz que eu estou a bater a porta. Nós chutamos Cristo para fora da igreja. Mas ele, porque nos ama, ele fica por fora e bate. Aleluia. Mas lá dentro estão a dançar, estão a pregar, estão a fazer falsas profecias, estão a vender toda sorte de imundície dentro da igreja. Mas ele diz assim, eu estou fora. Então, você pode compreender que quando nós escolhemos trazer o pecado dentro da igreja, povo amado, nós expulsamos Cristo. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E muitos gostam de pregar este versículo e nunca explicam por que Cristo está fora. Por que ele saiu? Porque quando ele criou a igreja, no dia de Pentecostes, se você escutar a promessa que ele faz aos seus discípulos, ele diz que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, como é que Cristo saiu para fora? É o pecado. E ele está fora. Vocês dentro estão a dançar. Estão a dançar ali. Estão a vender. Estão a entregar, sei lá o quê. Entregar envelopes. Assim, hoje mesmo. Já preparou envelope, pastor? Nem pregação preparou. Será que você é capaz de dizer ao povo que se continuar morno, Deus vai vomitar? E há uma versão que diz vomitar-te violentamente. Aleluia. Uau. E o perigo de ser vomitado por Deus está em 2 Pedro capítulo 2. E pode ler para mim rapidamente a partir do versículo 20 até 22, mesmo para terminar. A igreja morna é nojenta. A igreja morna é nojenta diante de Deus. Pastor, repreenda a mornidão espiritual. Pecado e santidade não se podem misturar. O Messias está a vir. Esse tipo de igreja misturada que você está dirigindo ali assim, está levando pessoas ao vômito. Quer dizer, as pessoas que você dirige, porque você não é capaz de repreender o pecado e indicar. Repreensão é amor. Eu não sei que tipo de Bíblia a igreja de Moçambique está lendo, porque ele diz aqui em Apocalipse 3, que eu repreendo a quem eu amo. Significa que se o pastor te ama, você faz impudice, ele repreende. Você se embriaga, ele repreende. Você fornica, ele repreende. Você faz adultério, repreende. Vende minissá para se vender, repreende. Vende nhequeta, repreende. Quer dizer, pastor é feito para repreender, porque o amor de Cristo é repreensão. Sim. Bem, vamos aqui, muito breve, no livro de 2 de Pedro 2, versículo 22. Com ele já aconteceu o que diz, certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então,
Por que quando Deus, Cristo Jesus, o Messias, ele te vomitar, quer dizer que você é vômito, quer dizer, se você mistura pecado com santidade, ele já vai te vomitar. E depois de ser vomitado, ele não pode voltar a lamber-te do chão. Olha, ele diz que eu não sou cachorro para vomitar no chão e depois de esticar a minha língua, lamber vômito. Isso é característica de cão. Cristo Jesus, o Messias, é santo. Está a dizer, uma vez vômito, para sempre vômito. Vai ficar como o homem rico, igreja de Laodiceia, para sempre no inferno. Aleluia. Então, ele não pode lambuzar o seu próprio vômito. Está a dizer, aquele que sai, a igreja de Moçambique, é uma igreja nojenta, porque ontem repreendeu o pecado. Os pastores de 50 para cima anos, eles sabem o que estou a falar aqui, e eles veem a queda da igreja. Vocês sabem até que ponto a igreja caiu. Que alguém se levante e repreenda a igreja antes que Cristo Jesus, o Messias, venha vomitar esta igreja. O que é que está acontecendo com os pastores que não podem repreender o pecado na igreja? Ele está a dizer assim, tudo bem, vocês podem não repreender, mas o que vai acontecer, porque a igreja morna, ela é nojenta diante de Deus. Eu vou vomitar, mas depois de vomitar, segundo Hebreus 4, 5 e 6, eu não posso restaurar nem por arrependimento. Quer dizer, o ponto em que o arrependimento perde poder é quando você se tornou vômito. E por que? É porque ele não é cachorro, ele não é porco. Está a dizer, sou porco. Ai, Senhor até pegou pesado. O Senhor pegou duro para ver se a igreja de Moçambique, que admitiu o pecado, admitiu a prostituição, o adultério, o falso evangelho, o evangelho que é complacente com o pecado, entrar no púlpito, ele está a dizer, ei, eu vou repreender te comparando com porco. Quer dizer, veja, oxalá isto te cria um pouco de náuseas. Você sozinho, quando você se imagina vomitar no chão e depois você baixar e começar a lamber vômito. Como? Bem, pastor, estamos na efervescência, pastor, mas o tempo já nos fugiu. Eu penso em 15 segundos, síntese para o nosso estimado telespectador que está do outro lado. Povo amado, Igreja de Cristo Moçambique, o Senhor repreende um povo que Ele ama. Amém. Nós ainda temos uma hipótese. Você que quer se arrepender e voltar para Cristo, aproveita agora, porque o Messias está a vir. Então, não espere até ser vomitado, arrependa-te e volta para o Messias. O evangelho do arrependimento está a ser pregado. O mensageiro que prega a vinda de Jesus Cristo está na terra. Prepara-te e vá para o céu. Não se torne vômito. Se quiser conversar conosco, o nosso número vai passar aí no rodapé. A produção vai colocar o número de contato. E pode facilmente entrar em contato conosco ou comigo diretamente, não há problemas. E podemos conversar. Amém. Muito obrigado, amado. Amém. Bem, queremos agradecer a vossa audiência e a vossa presença desse lado. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vossa vida. E nós voltamos próximo domingo, à mesma hora, 9 da manhã e 9 da noite, em repetição. Não perca, está imperdível Top Gospel de segunda temporada. E voltamos com muitas novidades. Deus abençoe, até a próxima.